Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Esse, deveras, é um momento histórico. Eu não tinha me tocado, me preparando, e deixa eu dizer, irmãos, eu posso ser levado algumas horas para anotar alguma coisa aqui no papel para compartilhar com vocês. Mas para trazer, para escrever essa mensagem, levou minha vida inteira. E claro, nesse momento em que uma mulher tem oportunidade de endereçar uma assembleia convencional da Assembleia de Deus no Brasil, primeiro a gente tem que agradecer a Deus, agradecer a nossa igreja. Eu pessoalmente vou agradecer o meu pastor, a quem eu tenho a bênção de ter como esposa. Desculpa, gente, mas não tem jeito não. Mas também entender que eu estou aqui em nome, eu não vou nem dizer milhares, mas milhões de mulheres que porque agora eu já incluo a todas vocês amadas que estão aqui hoje, que nos antecederam: Frida Wingren, Sarah Berg, Lina Nistrom, Lídia Nelson, Beatriz Nascimento, Francisca Menezes, Judite Gouveia, Esther Gouveia, Zélia Macalão, Eunice Lobato, Lavínia Moraes, Dulce Oliveira, a irmã Benedita, que foi minha primeira professora da escola dominical, e claro, a minha mãe, a missionária Ruth Doris Lemos. Desculpa a emoção. Para completar, eu estou rouca, mas vamos lá. Mulheres, irmãos, que derramaram as suas vidas, os seus dons, a sua força. Eu mencionei mulheres conhecidas, mas há literalmente um exército de mulheres anônimas, cujo nome nunca foi mencionado, nunca foi lembrado, que nunca tiveram, às vezes, é bem provável, sequer acesso ao púlpito, mas nem por isso deixaram de exercer o chamado e a missão que Deus tinha para a vida delas. E nós estamos aqui hoje, vivendo esse momento tão importante, tão histórico, em que a gente vê a igreja reconhecendo o chamado e os dons que Deus coloca sobre a vida de homens e mulheres igualmente. Os dons espirituais, os dons pessoais, as características, os dons de serviço que Deus dá. Os dons que a gente chama de operacionais, que a gente conhece mais, como o de profecia, ministério, ensino, exortação. Deus dá sem distinção de gênero. Profeta Joel, citado pelo apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2. Pedro já achava que aquele momento, o dia de Pentecostes, já eram os últimos dias. Tanto que ele levanta e diz: nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas crianças profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. Até sobre os servos e as servas. Irmãos, servos e servos aqui eram os escravos daquele tempo. Deus, como o pastor Clésio pregou ontem, aliás, começando pelo pastor Sandro,
Não tem rico, não tem pobre. Não tem homem, não tem mulher. Não tem judeu, não tem grego. Ele chama. Ele capacita. Ele enche do Espírito. Ele comissiona. Ele envia. E é interessante, eu amo esse texto da palavra, que em 1 Coríntios 3:9, a Bíblia diz que nós somos, Paulo fala eu preguei, o Pedro pregou, Paulo um plantou, o outro regou. Quem é que dá o crescimento, irmãos? É como o pastor Lauri acabou de pregar, nós somos servos, auxiliares. E Deus diz, somos cooperadores com Deus. Ele nos dá o privilégio de sermos cooperadores com Ele. Quem são esses cooperadores? Homens, só os homens? Homens e mulheres. Mas como é que a gente consegue? Porque em Marcos, no final, o último verso do Evangelho de Marcos, capítulo 20, verso 20, capítulo 16, ele fala assim: e eles tendo partido, pregaram em toda parte. Eles, irmãos, eram aqueles irmãos que estavam ali seguindo Jesus, estavam na ascensão, estavam no cenáculo no dia de Pentecostes, foram revestidos do poder, homens e mulheres. E a Bíblia diz que eles saíram, que o Senhor cooperava com eles. Ele nos chamou para cooperar conosco, Ele coopera conosco e nos chamou para cooperar. Ele diz, mas eu vou cooperar com vocês, homens e mulheres. Historicamente, irmãos, sempre que há, e Deus nunca deixou a chama apagar. Nós estamos aqui hoje comemorando 107 anos de um desses derramamentos do Espírito Santo de Deus, em que ele viu que precisava vir e avivar, colocar fogo, Pentecostes. Depois a coisa ia se institucionalizando e por consequência se esfriando, porque a gente pensa, nós não, mas historicamente outros movimentos, em outros tempos, Deus fez o mover. Universidades foram Harvard, Yale, Stanford na Califórnia, Oxford na Inglaterra, todos foram fundados como seminários teológicos. Mas o que isso significa? Que a institucionalização nos afasta do Pentecostes. Sempre que a coisa vai, Deus manda um mover. Pode prestar atenção, irmãos, é só ler. Quando há um mover do Espírito de Deus, o protagonismo de homens e mulheres no mover é muito parecido. Mas à medida que a institucionalização chega, a mulher começa a ser preterida. O Espírito chama, Ele capacita, Ele enche. Nesse mover, mulheres e homens vão para seminário e estudam. Frida Wingren foi para o seminário. Fez escola de enfermagem. Irmãos, fala de uma mulher. Leiam a biografia de Frida Wingren. Vocês vão chorar, prepara para chorar. Eu recomendo para homens e mulheres que aqui estão. Que mulher Deus preparou. Ele adornou aquela mulher com dons. Dons espirituais, dons de serviço, dons naturais, dons que ela precisava para poder fazer motivacionais a obra que Deus tinha para ela. Historicamente, a gente viu que o esposo dela não via impeditivo para que ela desenvolvesse os seus dons. Sempre que há um mover, as mulheres estão ali, saem, vão para o campo missionário, funda trabalho, constrói templo. E nesse processo,
batiza crente, faz casamento. Irmãos, posso dizer para vocês, sabe qual é a cerimônia como cooperadora e missionária que eu fui a maioria da minha vida? Fiz poucos casamentos, celebrei poucas ceias, já celebrei casamentos, poucos. Mas eu tenho uma montanha, sabe o que eu mais faço? Cerimônia fúnebre. Mas o que isso mostra? Que muitas vezes, deixa eu só abrir aqui um parêntese. Essa palavra que hoje trago de alguma forma, falando da importância, do impacto, do trabalho da mulher na igreja, deixa eu encampar com as mulheres nesse momento, os jovens, os adolescentes. Adolescente, irmãos, despertem. Os adolescentes, os solteiros. Daniel Berg e Gunavini, quando vieram para o Brasil, Nelis Nelson, eram solteiros. Passou o Cebides? Não sei como. Estevão Anjo, quer dizer, Estevão Anjo não tenho certeza. Mas passou o Cebides, eu sei. Consagrado solteiro. Consagrou Samuel? Solteiro. Não, irmão. Eu sei que eu estou mexendo com uma coisa, mas eu estou despertando. Quero que vocês entendam a ponte entre a institucionalização. Voltando, portanto, eu estou falando da mulher, mas junto, nesse momento, eu estou abraçando e levando-nos a refletir, pensar sobre o jovem, sobre o adolescente, sobre o solteiro. Essa mulher batiza, faz tudo, cerimônia fúnebre, tudo tem que fazer. Quando o templo está construído, está tudo pronto, ela vai lá na convenção e fala: pastor, eu fiz a obra, agora nós vamos arranjar um pastor para aquela igreja. Irmãos, o que aquela irmã fez todo aquele tempo? Só que eu tenho tanto material, eu não prepararia, eu não vou entrar nos méritos, porque louvado seja Deus, essa não é a questão aqui. Nós estamos já aqui em culto de ação de graças, porque os nossos líderes entenderam. E a premissa desse entendimento é o reconhecimento do chamado e dos frutos no trabalho e na vida de uma mulher de Deus. E claro, de um homem de Deus, é do mesmo jeito. Como é que vem a observação, a constatação de que um homem é apto, devia ser, não pode deixar de lado, ele tem que ser aproveitado, ele tem que ser reconhecido, ele precisa ser ordenado para que ele se sinta motivado de prosseguir, de andar aquela carreira. Ele tem que trabalhar, ele tem que ter oportunidade. E olha, irmãs, essa palavra é para vocês, e é para os nossos líderes também entender. A gente só aprende fazendo, tem que fazer. Mas para fazer, amados pastores, a mulher tem que ter oportunidade. Quando eu casei com o pastor Samuel, que eu fui para Manaus, o nosso pastor era o pastor Cebides. Eu fiquei boquiaberta. Porque eu pensei, eu vou para o norte, né? Já viu, o negócio lá deve ser estreito. Desculpe, irmãos, mas eu posso falar também, porque eu sou do estado de São Paulo, né? E eu vim daquele contexto. Quando eu chego lá, irmãs, era missionária, irmã, dirigindo trabalho no interior. Era missionária Miriam Liz na Bolívia, e Omar Barbosa no interior. Era irmã na frente de congregação. Diaconisa. A igreja tinha diaconisa. A igreja consagrava. Em 81, quando eu cheguei. Ninguém está falando de novidade, não, irmãos. É uma construção. Edificada pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que disse: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que acontece então? Chego lá, vejo aquela situação, com 2 anos que eu estava lá, tinha uns 24 anos, pastor Cebides vira para mim de manhã, terminou a escola dominical e fala assim: irmã Rebeca, a irmã que vai pregar hoje à noite. E lá era assim, minha mãe, outras missionárias, a Miriam, Iromás, pastores do interior, quando vinham,
Certo, Vânia, certo, pastor Moisés, Pironai, todo mundo estava lá. Ele botava no púlpito para pregar domingo à noite. Sabe o que é isso, irmãos? É oportunidade, reconhecimento. Não apenas protocolar. Não apenas de uma forma da boca para fora. De uma forma que... Não, aqui na nossa igreja a gente dá oportunidade para jovem, a gente valoriza o jovem. Irmãos, valorização corresponde a oportunidade, abertura, inclusão. E ele me bota para pregar. Irmãos, eu tremia. Eu preparei aquele monte de coisa. Com 17 minutos de mensagem, eu já tinha pregado tudo. Daí eu virei para o pastor e falei assim: pastor, acabou. O púlpito era pequeno, ele ficava assim perto, né? Ele virou para mim e falou assim: faz o apelo. 3 almas aceitaram Jesus. Há alguns aspectos, eu falei do histórico, em que uma mulher, sempre o Espírito Santo vem e tem um mover, e no mover há essa paridade, que a institucionalização, de alguma forma, coloca a mulher de lado. A gente sabe também que há outros fatores, e eu não vou poder me deter muito sobre isso, mas apenas mencionar. Nós sabemos, claro, que o papel da mulher na igreja e na cultura local definem grandemente, difere grandemente de cidade para cidade, de estado e sobretudo de país para país. Quando a minha mãe casou com meu pai em 1950, ela já era uma pastora ordenada, ministra do Evangelho há 2 anos. Ela veio para o Brasil, irmãos, eu cansei de ver. O meu pai pregava do púlpito de cima e eles botavam uma mesinha embaixo para minha mãe pregar. Louvado seja, você pensa que ela fazia cara feia? Que nada, irmão, ela corria, aproveitava a oportunidade lá na mesinha de baixo. Cadê o pastor Zé Alves? Zezinho, cadê você? Ontem ele estava sentado do meu lado. E ele falou: irmã Rebeca, pastor Colindo e irmã Doris burilaram diamantes que fizeram a diferença para essa nação. Aqui vai uma palavra para você, mulher. E vai para o homem também, até porque o pastor estava falando às vezes a questão. Faça o trabalho. Com reconhecimento, sem reconhecimento. Com título, sem título. Por quê? Porque não é isso que define você. E infelizmente, nós temos assim colocado na cabeça que isso é o definidor. Eu tenho que vos assegurar, pelo que observei em todos e até a reação que eu tive, o reconhecimento ajuda. Ter um pastor que encoraja, vai lá. Não, vai lá, você pode, você consegue. Não, mas vão falar, eu sou mulher, eu sou jovem, eu sou adolescente, eu sou solteiro. Vai lá. Não te mandei eu? Ser forte, ser valente. A cultura local, ela influencia muito. E nós temos que estar atentos para isso, irmãos. Porque finda que a cultura, ela influencia a leitura bíblica, a leitura do entendimento do texto bíblico. Ah, não, irmã. Não é, pastor Lauri? Não, de jeito nenhum. Influencia, pastor. É para a gente refletir. Qual é a consequência dessas coisas no ministério cristão? É a subutilização de mais de metade do corpo de Cristo. Porque mais da metade da igreja são mulheres. Mais do que a proporção da população. Tem mais mulher? Tem, porém motivos de crime, de guerra. Mas mesmo assim tem mais mulher na igreja. Se esse exército literalmente não é utilizado, metade do corpo é subutilizado. Porque ele é utilizado. A mulher está ali, trabalha ali na margem, está ali, chama, opa, me dá oportunidade, ela entra ali. Nossa, a mulher entrou, não é mesmo? Por quê? Porque é a única oportunidade que ela tem. Então você dá um dedinho, ela está lá. Porque é assim. Metade é subutilizado.
Por que tem mais mulher? Já pararam para pensar nisso? Mais mulher do que homem na igreja? Por quê? Todo mundo fala, não, a mulher é mais aberta, é mais sensível às coisas do Espírito de Deus, a mulher gosta de orar. Irmãos, não são esses predicados maravilhosos para alguém ser usado, usada pelo Espírito de Deus para fazer a obra? Qual é o resultado? Chegamos ao tema finalmente. Da força da mulher na igreja. Irmãos, oportunidade, guardem essas duas palavras. Oportunidade e reconhecimento. Há muitos lugares onde efetivamente não há oportunidade. É bem estreito mesmo. E sabe, irmãos, a gente tem que ter, e irmãs, a gente tem que ter calma. E tem que respeitar. Por quê? Porque é no pasto do gado. O povo de Israel saiu, bora, não vai só aquele pessoal, não, vamos. Tudo na igreja é Titanic, irmãos. Nada é, não funciona assim. É como o pastor falou, é no tempo certo, o fruto na estação certa. Mas o dia da colheita chega. Tem um texto que é o texto oficial da Missão com Mulheres deste ano, Zacarias 8:12. Oh, aleluia! Haverá uma rica semeadura. A vide dará o seu fruto. A terra produzirá as suas colheitas. O céu derramará o orvalho. Essas coisas darei como herança ao remanescente desse povo. Irmãos, está vendo, tem havido já durante 107 anos, uma rica semeadura de mulheres, orando, trabalhando, jejuando, dando seu tempo voluntariamente, de forma incansável. E quando a gente semeia, a gente colhe. Não, portanto, vos canseis, Gálatas 6, de fazer o bem, porque ao seu tempo, se vocês não desistirem, vocês terão a colheita. Oportunidade para exercer os dons, mesmo que seja numa mesa na frente do púlpito embaixo. Exerça a mulher. Porque olha só, é como Paulo falou a Timóteo. Primeiro ele falou assim, não deixa que ninguém despreze a sua mocidade. Lembra que eu falei que eu coloquei equivalência aqui à mocidade, à adolescência, à mulher. Não deixa que ninguém te despreze. Paulo está falando, não deixa. Mas ali no mesmo capítulo, um pouquinho ou antes ou depois, ele fala, não despreze o dom que há em ti. Irmãs, hoje eu vejo que este é o nosso maior impeditivo. Já não é mais que nós sejamos desprezadas porque somos do gênero feminino. Mas nós desprezamos, nós temos medo. É compreensível, foi contido, foi ali amarrado. Irmãos, uma igreja que fica muito tempo, e isso funciona para homens também, não é só para mulher não. Quando uma liderança é muito centralizada, e, irmãos, eu digo isso com todo o temor e tremor, eu não digo criticando, eu digo de anos e anos, sou filha de pastor, sobrinha neta de pastor, J.P. Colenda, meu pai, João Colenda Lemos, mencionei minha mãe, tem que mencionar meu pai. Sou casada com pastor e tenho 3 filhos, pastor, o Felipe, o André e o Jonatas. Cadê meu genro? Ele está aqui? Está trabalhando, tá? Que ele é engenheiro, trabalha com essa parte aqui de mídia da igreja. E o Jonatas. E minhas noras lindas e minha filha Tereza, Naná, Nayane e Luana. Quando a gente para olhar a oportunidade, a importância da gente ter abertura, ter receptividade para aquilo que a gente vai fazer, é algo que não tem medida. Portanto, oportunidade. Segunda palavra, reconhecimento. Reconhecimento é quando você passa da retórica, 5 minutos. Rapaz, me deram menos tempo.
Passa da retórica. A retórica é quando você fala. Eu perdi o fio da meada, eu já vou lembrar o que eu ia dizer, mas tudo bem, vamos continuar até bom oportuno ver aqui o papel. Sem drama. Não, sem drama. Quem me conhece sabe. Reconhecimento, oportunidade e reconhecimento. Quando nós chegamos aqui 20 anos atrás, eu já lembrei o que eu ia falar. Quando uma igreja, e isso funciona para homens e mulheres, é muito centralizada, eu digo isso com temor e tremor, porque estou falando de algo que tem a ver com estrutura, que parece que não tem nada a ver com mulher, mas é algo que eu só ouço meu marido, ele é o meu maior professor, meu pai e meu marido, e agora os meus filhos. Quando uma igreja é muito centralizada, ela é do tamanho daquele líder. Se ele delega, ela toma proporção da delegação que ele deu. Quanto maior for a igreja, mais é necessário delegar. Porque vai ficando aquela igreja engessada. E quando eu digo delegar, é delegar mesmo, irmãos. É ter liberdade financeira, é ter liberdade de trabalhar, de empreender. É óbvio que tem que ter regras. Aqui na nossa igreja tudo é muito claro. Cheios do Espírito Santo. É a nossa missão da igreja. Todo mundo aqui sabe de qual é salteado. Vamos lá, pessoal de Belém do Pará. Cheios do Espírito Santo. Nossa... Adorar a Deus, manter comunhão com os irmãos, evangelizar e fazer discípulos, orar e jejuar até Jesus voltar. Depois tem os alvos pessoais de cada crente, orar e ler a Bíblia diariamente, cuidar bem da minha família, ser fiel a Deus também na oferta e dízimo, e nesse ano trabalhar e orar por um Brasil melhor. Os pastores dos templos têm alvos também. O mais conhecido e que a gente corre atrás é que cada templo desta igreja em Belém procura ganhar, discipular e levar o batismo em águas uma a uma por mês. Cada templo tem que ter pelo menos 12. E é óbvio que o templo central tem que ter mais do que 12, que é o tamanho desse templo. Mas para isso acontecer, irmãos, o trabalho tem que ser compartilhado. Deus fez isso. Ele coopera conosco. Ele falou, ide, vai fazer a obra. Oportunidade, não negligencie esse efetivo tão grande, esse exército tão grande que Deus levantou. Debaixo da tutela e ensino dos líderes, mulheres, jovens, adolescentes, homens, são encorajados a ousar e desenvolver os seus dons. O pedido de oração que Jesus fez em Mateus 9:38, orai ao Senhor da seara. Jesus orando, manda trabalhou. Não, é mulher, não pode não. Ah, não, irmã, desculpa, mas aqui não. Jesus manda, Jesus ora, pediu oração. Tem gente orando, eis-me aqui, Senhor, Jesus envia. Chega ali na igreja. Não, você não. Por quê? Porque é mulher. Aumenta, irmão, substancialmente a força de trabalho da igreja. Já que a igreja tem tanta mulher, no mínimo, irmãs, a gente tem que ter ministra para ministrar na vida das mulheres. Porque a Bíblia diz em Tito que a mulher tem que ensinar a mulher, a mais velha ensinar a mais nova. Mas a pessoa chega na igreja, um descrente que não sabe de nada, desvaído, desprezado, chega numa igreja e olha para um púlpito, como nós vemos aqui. O que essa pessoa vai pensar? Nossa, que beleza. Se é uma mulher, ela se vê aqui. Opa, nessa igreja tem lugar para mim. Se é um jovem, vê um jovem, nessa igreja tem lugar para mim. Mas chega numa igreja, muitas vezes, só tem homens. E muitas vezes todos, com todo respeito, irmãos. Mas a igreja, isso aqui, tem que ser a mostragem disso aqui. Então, você vai aumentar. O resultado da força da mulher é o aumento do contingente de trabalho, da força disponível para o Espírito de Deus agir e fazer o que Ele quer, não o que nós queremos. Não foi Deus que disse, não é bom que o homem esteja só? E como foi bom o pastor Lauri
chegar agora há pouco aqui, eu não preciso nem gastar tempo, dizer que ministro é auxiliador. E Jesus falhei uma ministra, uma auxiliadora. Não é bom no lar que o homem esteja só. Não é bom na igreja, irmãos. Por quê? Porque a igreja, ela é esse misto. Ela é a família estendida. Ela tem que ser, e muitas vezes as famílias enfermam. A própria família pastoral enferma. Porque só o homem faz. E isso gera um desequilíbrio. A presença da mulher suaviza. Ela cresce em perspectiva. A visão da mulher é diferente, é verdade. Mas isso não é ruim, isso é bom. Nós temos uma missão hercúlea. E nós não podemos preterir metade do potencial da igreja. O papel da mulher hoje, irmãos, para completar, está mudando. Há 20 anos atrás, facilmente uma mulher dava 20 horas, 15 horas de trabalho voluntário na igreja. Hoje, um grande contingente, inclusive esposas de pastor, trabalham fora. Ela já não dispõe desse tempo. E o tempo então que ela dispõe, que ela vem, e aquilo, o dom que ela tem, o preparo que ela tem, o chamado que ela tem, se ele é sistematicamente rejeitado, essa mulher provavelmente não vai querer criar polêmica. Não. Eu sou contra, vamos agora levantar bandeira negativa, não é por força nem por violência, não é por aí. Mas também o oposto, o 880, é péssimo. Por quê? Porque ela se recolhe e vai colocar então toda a sua energia no trabalho dela. Ou vai para outra igreja. Não falta igreja, irmãos, que reconhece e recebe e dá bem boas-vindas para o ministério feminino. Nós não podemos ficar apenas na retórica de que a igreja valoriza a mulher, que a igreja valoriza o jovem, que a igreja valoriza o adolescente. Porque ao contrário, consciente, não quero mais, ou inconscientemente, vão recuar. Irmãos, nós não precisamos de um exército recuando. Imagine isso na cabeça de vocês. Um grande contingente, nós precisamos de um exército avançando, marchando, juntos. Muitos anos atrás, eu ganhei uma plaquinha da minha mãe, que diz assim: o propósito do casamento não é pensar igual, é pensar junto. Nós não precisamos ser igual aos irmãos, não. Nós só queremos ter, como é importante ter, a oportunidade e algum reconhecimento que reforce e nos dê força. Minha esposa está aqui, está dizendo amém, amém. Por fim, porque olha só, irmãos, hoje a gente vê aquilo que eu creio que o pastor Samuel falou aqui, o pastor Laurinha também tocou no assunto. Mulheres, antigamente todo mundo voluntariava. Hoje, está havendo uma profissionalização. Muitas pessoas que trabalham na igreja são contratadas. E mesmo assim, a maioria homens. Quando há um exército de pessoas voluntárias disponíveis. A presença da mulher na igreja, por fim, irmãos, ela promove o equilíbrio. Que a mulher seja equilibrada. Não é nesse sentido, apenas. Mas se metade da igreja é mulher, mas só a outra metade lidera ou trabalha, esse outro lado vai atrofiar. E isso gera desequilíbrio. Nós queremos uma igreja equilibrada. Eu vou encerrar contando uma experiência recente. Quer dizer, uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu fui convidada
para pregar, e com todo respeito, eu não quero, se alguém aqui está aqui do seminário, ninguém, né, mas é só explicando mesmo uma situação. Eu fui convidada para trazer uma palestra na Semana de Teologia do Seminário Batista Equatorial, que é o nome do nosso Seminário Batista aqui de Belém. Me senti muito honrada sobre o ministério feminino. Sabia que haveria também uma outra pastora da Quadrangular, me preparei, fui. Cheguei lá, eles deram todas aquelas regras, né, de Semana de Teologia, um fala 20 minutos, outro fala 20 minutos, outro, 12. Depois teria, cada um, depois de explicar, podia fazer 2 perguntas um para o outro, com réplica e tréplica, aquele negócio todo que você sabe. Amém. Dei minha palavra e fui a primeira. A irmã da Quadrangular deu a dela, e daí entrou o pastor, que era o reitor, hoje é o nosso querido amigo, amigão da gente, pastor Davi Hager. Entrou ministrando. Ele, pessoalmente, é contra o ministério feminino. Irmãos, ele fez picadinho da gente. Botou todos os textos, por que a mulher não pode falar, por que a mulher... E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, se a mulher não pode falar, o que eu estou fazendo aqui? Enquanto eu ministrava, no entanto, e é aqui que eu quero chegar, eu lembrei do meu pai. O meu pai, quando tinha 22 anos de idade, tinha uma chamada e queria ir para o seminário. O tio JP, que era o mentor dele, falou, João, você vai estudar no Seminário Batista do Sul, eu creio que seja no Rio de Janeiro. Papai preparou toda a papelada, deu. Quando ele foi entrar, descobriram que ele era pentecostal. E não aceitaram ele. Não teve hipótese, irmãos. Ali, mas olha como a adversidade forja e Deus usa. Ali nasceu o chamado de ser fundado o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus no Brasil. Ele foi enviado para os Estados Unidos, fez seminário lá e veio já de volta com o chamado de fundar. E de fato fundou em 1958 e começou em 59 o IBAD. Eu sentada ali, falei, engraçado, papai quis entrar num seminário batista, rejeitaram ele. O cara está aqui triturando. Claro que também quando voltou para a minha palavra, meus irmãos, marcha na terra, né, pastor Pedro Paulo? Daí eu tinha sido toda, né? Daí eu abri a Bíblia também. Até no final, assim, irmã, não vamos entrar nessa questão, porque esse é outro debate. Eu digo, irmão, eu sou pentecostal, você me convidou. Porque claro que eu fui para Joel, fui para Pedro, fui para Gálatas 3. Irmãos, o grande drama da igreja primitiva, a gente vê evidenciado em Atos 15. Se era judeu ou não, tinha que ser circuncidado ou não. Daí, falou, não há grego, não há grego ou hebreu. Não há escravo nem livre. 1888, 130 anos agora fui assinada a Lei Áurea, dessa coisa abominável chamada escravidão. Mas Paulo escreve em Colossenses, algumas versões diz o servo, a outra diz o escravo. Seja obediente ao seu mestre. Ele está aprovando a escravidão? Não, irmãos. Ele está falando do princípio de autoridade, de que alguém que é o servidor, que é o empregado, tem que obedecer ao seu senhor. Da mesma forma que uma mulher vai honrar e se submeter ao seu marido. Mas essa liderança é uma liderança, claro, sabe, na prática, compartilhada. O marido está ali, ele dá a última palavra, mas quando ele está fora de casa, quem é que cuida das crianças? Quem é que faz as compras? A mulher, é compartilhado. Eu estava ali em pé, e eu falei, Senhor, falta cair essa última barreira, não há homem nem mulher. Mas irmãos, da mesma forma que o meu pai não foi aceito, e quase 50 anos depois, 60, 50, do que aconteceu o fato, foi até mais do que isso. Eu estava ali, numa semana de teologia, o Espírito Santo falou no meu coração, calma, Rebeca, é só uma questão de tempo. Louvado seja Deus.
Aleluia.